Olá, eu me chamo Jéssica, faço o primeiro ano de desenho da construção civil e vim aqui falar um pouco sobre a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, afirma que a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto da massa pela aceleração. De acordo com ela, quando se sujeita um corpo à ação de uma força resultante não nula, esse corpo adquirirá uma direção no mesmo sentido da força resultante. De acordo com a segunda lei de Newton, a aceleração obtida é diretamente proporcional à força resultante, aplicada sobre um corpo. Nesse sentido, entende-se que para um corpo e também inversamente proporcional à massa desse corpo. Nesse sentido, entende-se que para sofrer mudanças de velocidades é necessário que as forças atuam sobre ele e não se anulam. O conceito de força resultante é de grande importância para a compreensão da segunda lei de Newton. A força resultante diz respeito à soma vetorial de todas as forças que atuam sobre o mesmo corpo. Para fazermos somas vetoriais é necessário que se levem em conta tanto o módulo quanto a direção e o sentido das forças. Sendo assim, as forças opostas subtraem e as forças perpendiculares somam-se, segundo o teorema de Pitágoras. Sendo assim, somam-se as forças paralelas. Eu vou explicar a terceira lei de Newton, que é o seguinte: toda ação traz uma reação com sentido oposto, mas com a mesma intensidade. Como assim? Como eu posso explicar? Se você pegar um prego e um martelo, você vai bater nesse prego, mas vai ser a mesma força aplicada nesses dois pontos, que seria o martelo no prego. Então, é a mesma ação que você vai usar, é a mesma força que vai estar aplicando para o martelo, para o prego descer. Então, essa é a ação e reação da terceira lei de Newton. Oi, o meu nome é Glenda Mirla, eu faço o primeiro ano de desenho da construção civil e eu vou falar um pouco sobre aplicações de força. Força é o agente responsável por alterar o estado de um corpo, em movimento ou em repouso. Quando se aplica uma força sobre um corpo, ele pode desenvolver uma aceleração, como estabelecem as leis de Newton. Existem diferentes tipos de força na natureza, tais como força magnética, força elétrica, força nuclear forte ou fraca, força gravitacional, força de atrito e força de empurro. As forças são grandezas vetoriais que precisam ser definidas de acordo com o seu módulo, direção e sentido. O módulo de uma força diz respeito à sua intensidade, a direção diz respeito às direções nas quais as forças foram aplicadas, horizontal ou vertical, por exemplo. Cada direção apresenta dois sentidos, positivo, negativo, para cima, para baixo, esquerda ou direita. Olá, meu nome é Elânia Monteiro, faço o primeiro ano de desenho da construção civil e eu vou falar dois tipos de aplicação de força. Bom, eu vou falar sobre as forças elétricas e força atrito. Força elétrica estuda a interação entre as cargas elétricas. Tal interação pode ser atrativa ou repulsiva, o que irá depender do sinal da carga. Força atrito. Força contrativa é a existência entre o objeto e a força que o desloca, causando resistência no contato dos corpos. Olá, meu nome é Liliane, faço o primeiro desenho da construção civil e hoje eu vou falar um pouco sobre a aplicação de força. Bom, quando se aplica uma força sobre um corpo, esse pode desenvolver uma aceleração, como estabelecem as leis de Newton. Bom, existem diferentes tipos de força. Vou falar um pouco sobre a gravitacional e a magnética. A gravidade é a força que atrai dois corpos, um em direção ao outro, e também é a força que mantém os planetas em órbita ao redor do Sol. Quanto mais maciço é um objeto, mais forte é a sua atração gravitacional. Bom, já a força magnética resulta da força eletromagnética.
ela depende da interação entre as partículas em um campo magnético. Esse campo de magnetismo é criado pelos ímãs.